O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, celebramos hoje o 4º domingo da Quaresma, e o Evangelho nos propõe um trecho do Evangelho que tem uma teologia muito profunda. Não é fácil pregar sobre o Evangelho de hoje, é um Evangelho bem denso. E eu gostaria de convidá-los, durante a semana, ler todo o capítulo 3 do Evangelho de João, que é o discurso de Jesus com Nicodemos. Nós estamos hoje na segunda parte do texto, do capítulo 3, mas existe uma primeira parte muito interessante. Em primeiro lugar, precisamos compreender quem era Nicodemos. Nicodemos fazia parte da auto-hierarquia judaica. Ele era membro do Sinédrio. Era um homem conhecedor da lei, dos mandamentos. Era um homem justo, piedoso. E além de ser um judeu praticante, ele estava inserido dentro da organização religiosa chamada Sinédrio. Poderíamos dizer que era a mais alta escala dentro do judaísmo. E ele toma a decisão de ir a Jesus à noite, porque não queria ser visto, não queria ser reconhecido pelos seus companheiros, pelos seus irmãos de fé, porque na verdade os judeus contestavam Jesus, e como Nicodemos, sendo do Sinédrio, ir a Jesus. Então ele vai à noite, porque ele queria compreender quem era Jesus, ele queria ouvi-lo. E Jesus faz um convite para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. E aí Nicodemos não entende, e vai perguntar para Jesus: mas como pode eu, sendo um homem velho, nascer de novo? Preciso voltar na barriga da minha mãe? E aí Jesus diz: necessário vos é nascer de novo pela água e pelo Espírito. Esta é a primeira parte da conversa.
E agora nós vamos para a segunda parte, porque o nosso tempo não nos permite meditar todo o trecho, então nós vamos nos deter no trecho de hoje. Se você quiser tomar o seu folheto, pegue aí os versículos 14 e 15, para compreendermos a fala de Jesus com Nicodemos. Vamos ler juntos esses dois versículos? Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos que nele crerem tenham a vida eterna. Paremos aqui. Jesus retoma um conteúdo do Antigo Testamento. Números, capítulo 21, versículos de 4 a 9. Quando o povo de Deus estava peregrinando pelo deserto, rumo à terra prometida, no meio da caminhada, o povo começou a reclamar de Deus, começou a reclamar de Moisés, dizendo: que saudade que nós temos das cebolas do Egito. Você nos tirou da escravidão do faraó, ao menos lá nós tínhamos comida, e agora nós padecendo ao longo desta caminhada. E no meio da murmuração, minha gente, veio um surto de serpentes venenosas, picavam as pessoas e por causa do veneno morriam. E eles vão desesperados atrás de Moisés: fale com Deus, nós estamos arrependidos do que falamos, do que dizemos. Peça a clemência e a misericórdia do Senhor, porque o nosso povo está morrendo picado pela serpente. E aí Moisés vai falar com Deus. Deus diz a Moisés: faça a imagem de uma serpente de bronze, coloque numa haste e levante no meio do povo. Então todo aquele que for picado pela serpente, se olhar para a serpente que você está segurando na haste, não morrerá, mas viverá. Se Nicodemos era do Sinédrio, conhecedor do Antigo Testamento, ele conhecia a linguagem de Jesus quando lhe apresenta: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Padre, como entender esta linguagem de Jesus? Aí nós precisamos o antibiótico, o antídoto, que é capaz de conter o veneno do pecado. A teologia do texto, ela é profunda. E hoje cada qual é convidado a olhar para os diversos venenos, para as diversas serpentes, que muitas vezes disseminam o ódio, o pecado e tantas outras coisas mais, e que muitas vezes nos contaminam. Olhai para a cruz de Jesus, de onde vem o nosso remédio, de onde vem a nossa salvação, para que duas realidades. A primeira realidade é da transcendência. A nossa vida não se reduz apenas no aqui e no agora. O ser humano foi criado para uma vida que não tem fim, por isso Jesus a chama de eterna. Primeira perspectiva, transcendência, olhar além do aqui e do agora. E a segunda perspectiva, enquanto não chegamos à vida eterna plena,
porque esta só alcançaremos depois da nossa morte corporal, esta mesma vida eterna nos alcança no nosso cotidiano e faz com que o eterno de Deus se torne presente na sua história, na sua vida, no seu modo de ser e de agir. Não queira se tornar escravo somente dos bens, das pessoas, das coisas e das situações momentâneas, que muitas vezes sugam a nossa energia, consomem o nosso tempo, como se de repente tudo fosse reduzido a esta vida imanente, material. Permita com que a graça da vida eterna te abra horizontes para a transcendência, para a vida plena de Deus, mas enquanto não chegamos lá, permita com que o eterno de Deus qualifique o seu presente. O Filho do Homem foi levantado para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Olha que maravilha, começar uma semana ouvindo esta palavra de Jesus. Voltemos ao texto. Versículos 16 e 17. Vamos ao 18, né? 16, 17 e 18. Voltemos aí. Vamos ler juntos? Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Minha gente, o evangelho de hoje é belíssimo. Qual é a maior declaração de amor que poderíamos receber? Esta que está contida no texto. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, primogênito, único, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Bento XVI, na sua encíclica Deus Caritas Est, diz que o grande sinal, o grande salto que Deus deu foi enviando o seu Filho, que do alto da cruz entregou-se por amor a cada um de nós, nos resgatou do veneno do pecado e nos deu a condição de filhos amados que somos. É quase um virar-se contra si mesmo, para que nós fôssemos resgatados das forças do mal, do pecado e da morte, e nele, com ele e para ele, readmitidos à comunhão eterna. Este foi o grande salto de amor do Senhor. Esse foi o modo que Deus escolheu nos amar, ou seja, nos salvando. E por isso entra o tema da condenação. Vocês prestaram atenção no texto? Como é que em João, o evangelista que escreveu esse texto, nós podemos compreender o tema do julgamento? Muitas pessoas utilizam a religião para coagir os demais.
para passar medo, dizendo assim: se você não aceitar Jesus na minha igreja, você vai ser condenado ao fogo do inferno. Já ouviram esse tipo de discurso? Se você não participar do meu grupo, se você não seguir o meu padre preferido, se você não fizer a novena de madrugada, se você não fizer esse jejum, essa abstinência, se você não se vestir desse jeito, você será condenado. Já ouviu esse tipo de discurso? Deus vai te mandar para o inferno. Muitos dizem assim, na cara dura. E eu gosto de dizer que em algumas circunstâncias eu sou advogado de Deus. Quando as pessoas vêm com esse discurso, contar no atendimento, eu pego esse trecho do Evangelho e leio com a pessoa, dizendo assim: qual é a missão de Deus? De acordo com o texto que vocês acabaram, qual é a missão de Jesus? É de condenar ou de salvar? Salvar. Olha que boa notícia. Nós que gostamos de condenar, nós que gostamos de mandar para o inferno, a missão de Jesus, o Filho unigênito, é de salvar. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. A missão de Jesus é de salvação e não de condenação. Vocês precisam conhecer o Evangelho. Vocês precisam beber da fonte viva que é a palavra, para que vocês não sejam massas de manobras nas mãos dessas pessoas que querem colocar Jesus como um grande vilão que vai te condenar e que vai te mandar para o inferno. Padre, se a missão de Jesus é de salvar, então quem condena? Não é uma boa pergunta? Quem condena, se a missão de Jesus é salvar? O próprio texto nos responde. Preste atenção no versículo 18: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Então a condenação está nas mãos de quem? Sua, minha, nossa. Aqui entra um princípio antropológico que se chama liberdade. E a liberdade não consiste em fazer o que dá na minha cabeça, isso é libertinagem. Mas a liberdade consiste na capacidade que eu tenho de escolher sendo orientado. E isso acontece desde o início da história. Deus criou o homem e a mulher, deu-lhes o jardim de presente e disse: vocês podem tudo, menos comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Houve uma orientação por primeiro para auxiliar o homem e a mulher no exercício da sua liberdade e das suas escolhas. E o Senhor respeita a nossa liberdade. O desejo dele, a missão dele é que todos nós nos salvemos. Mas eu posso escolher não querer a salvação dele? Posso. Ele vai respeitar a minha liberdade? Vai respeitar a minha liberdade. Cuidado com estes discursos que querem retirar da pessoa a responsabilidade das suas escolhas e colocar o peso sobre as costas de Deus, dizendo que Ele vai condenar e vai mandar para o inferno. Porque a missão dele é que todos nós sejamos
salvos. Agora, você deseja ser salvo? Eu quero. Estou pelejando, não é fácil, mas estou pelejando. E você também, por isso que você está aqui hoje. Vamos, irmãos e irmãs, neste quarto domingo da quaresma, desejar a salvação que Ele já nos concedeu. Padre, para que eu possa me aprimorar mais, me aproximar mais desta graça, dessa salvação, o que eu preciso fazer? É uma boa pergunta também, né? Então, quem nos dá a resposta? Segunda leitura. Tomemos os versículos 8, 9 e 10. Volte aí na segunda leitura. Versículos 8, 9 e 10. Vamos ler juntos? Com efeito, é pela graça que sois salvo mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se orgulhe. Pois é Ele quem nos fez. Nós fomos criados em Jesus Cristo para as obras boas, que Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Está aí, minha gente, o caminho das pedras. A salvação é dom gratuito de Deus, que quer alcançar a todos. Não é fruto do meu trabalho, não é mérito das minhas obras, não é comprado pela minha doação, mas é graça gratuita mediante a fé. Então, Padre, para que eu acolha a salvação de Jesus na minha vida, o que é que eu preciso ter? Fé, acreditar nele, se abrir à ação dele no meu coração, permitir com que ele me oriente através da sua palavra, pois ele quem nos fez. Nós fomos criados em Jesus Cristo para as obras boas. Como é que anda a sua vida? Quais são as suas escolhas? Que tipos de obras você tem realizado por meio destas mesmas escolhas? Ele nos preparou para que nós fizéssemos obras boas. E aí vem o final do Evangelho, o contraste que Jesus nos oferece entre a luz e as trevas, entre as obras boas e as obras más. Em João, o julgamento não se dá lá no fim de tudo, mas em João, o julgamento se dá quando a pessoa se encontra na presença de Jesus, e aí ela pode aceitar a sua revelação ou ela pode recusar a sua revelação. Aqui já está o julgamento. Então, o julgamento quem realiza? Você, diante das escolhas que você faz na sua vida. Final do Evangelho, versículo 19. Volte aí para o Evangelho. Vamos ver como é que dá esse julgamento em João, versículo 19. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Mal, odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste
que suas ações são realizadas em Deus. Jesus é um excelente pedagogo. Porque ele nos apresenta esse contraste: luz, trevas, ações boas e ações más. Diante do Filho unigênito, se estabelece uma divisão, porque você pode acolher ou você pode rejeitar. A escolha é de quem? Da pessoa. Ninguém pode escolher no lugar do outro. Às vezes as mães vêm desesperadas: padre, o que é que eu posso fazer para a salvação do meu filho? Será que eu posso fazer, uma me perguntou essa semana, eu posso fazer uma penitência para ele? Aí eu disse para ela: tem como eu comer e a senhora ficar com a barriga cheia? Ela disse: não. Eu falei: então, a senhora pode rezar para que ele abra o coração, acolha a graça de Deus, mas não tem como a senhora fazer no lugar dele, por mais que a senhora seja a mãe. Não tem como eu comer um prato de comida e a senhora ficar com a barriga cheia. No caminho da fé, a primeira decisão sempre é pessoal, e depois ela se abrange, ela se engloba na dimensão comunitária. A revelação em Jesus, o Filho amado do Pai, desmascara quem faz o mal, por isso é luz. Expor a luz constitui por si mesmo revelar o que está dentro de mim. Então, se é boa ação, as obras serão boas e eu terei a possibilidade da salvação. Mas se as obras são más, eu posso continuar nas obras más e alcançar a condenação, ou eu posso me converter e mudar o caminho. Deus nunca nos considera como caso perdido. Enquanto vida tivermos, sempre há uma chance. A sentença de dizer não tem mais jeito, somos nós que damos, mas o Senhor acredita muito em nós. Por quê? Porque Ele nos ama, porque Ele amou o mundo de tal modo que foi capaz de dar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Para Deus há sempre um jeito. E você, neste quarto domingo da Quaresma, diante da luz que é evidenciada sobre a sua vida e que expõe as suas situações mais profundas, o que você encontra aqui dentro? Boas ações, luz, ou ações más, trevas? Ah, padre, eu encontro as duas coisas. Aí você se pergunte: mas quais delas prevalecem? A luz ou as trevas? As ações más ou as ações boas? E Jesus finaliza com o conteúdo da verdade. Quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. No Evangelho de João, viver a verdade significa cumprir a vontade de Deus, tal como foi possível percebê-la e colocá-la em prática por meio da fé. Nisto consiste a verdade. É um discernimento
que me ajuda na escolha que faço de querer colocar em prática a vontade de Deus em mim. Por isso Ele é luz, por isso Ele veio para salvar, por isso somente nele, com Ele, para Ele, você pode realizar as boas obras. E muito mais do que ficar coagindo cada uma, com medo da condenação, hoje o Evangelho quer te potencializar para a salvação. Mais do que uma religião do medo que maltrata, que chicoteia, que condena, que manda para o inferno, o Evangelho de hoje quer te abrir horizontes. O Evangelho de hoje quer te iluminar, para que essa luz alcance também as ações que não são boas na sua vida, para que você tome a decisão dizendo: eu quero a salvação em Cristo Jesus. Não é mérito meu apenas, mas é graça que me alcança todos os dias da minha vida. A minha verdade consiste no desejo que eu tenho a cada momento de colocar em prática a vontade dEle. A entrega de Jesus na cruz, o Filho do homem que foi levantado no madeiro da cruz, foi para levantar o homem todo no amor, foi para nos reerguer novamente e nos dar a dignidade que só Ele poderia nos oferecer, a dignidade de filhos amados, de filhos da luz que somos, pela graça do batismo. Ele foi levantado no alto da cruz para que eu e você fôssemos levantados do nosso pecado. Ele foi levantado no alto da cruz para que nós fôssemos levantados e alcançássemos a vida eterna, que não alcançaríamos com as nossas próprias forças. Ele foi levantado para que Ele seja capaz de ser a nossa força e nos levantar para que nós continuemos a nossa caminhada. Só Jesus pode nos reerguer e nos possibilitar a casa do Pai, a vida eterna. Por isso que este é o único sinal que Jesus dá: a sua crucifixão e depois, consequentemente, a sua ressurreição. E eu encerro com Bento XVI, que diz: a fé cristã não é ideologia. E hoje nós temos as ideologias bombardeando nas redes sociais, seja do laxismo da esquerda, ou seja do rigorismo da direita. E Bento XVI diz: a fé cristã não é ideologia, mas a fé cristã é encontro pessoal com Jesus crucificado e ressuscitado. As boas obras se dão na fé. Aquele que se abre à prática da fé é iluminado por esta luz e pode escolher e viver e fazer boas obras. Cuidado com as ideologias. Escolha a fé, e a fé consiste no encontro pessoal com Cristo crucificado e ressuscitado. Então vamos pedir esta graça. Por um instante, deixe agora o seu folheto de lado, alguma coisa que possa te impedir a rezar. Se você quiser, feche os seus olhos, incline a sua cabeça e faça o seu exame de consciência diante da palavra. Como é que você lida com este conteúdo da salvação e da condenação? Como é que estão as suas obras? Você reconhece que nas escolhas do cotidiano tem mais obras boas ou mais obras más? Você tem se permitido ser alcançado pela luz ou pelas trevas?
vai pedindo para Jesus, dizendo: eu quero a tua salvação, Jesus. Eu quero que a tua luz me ilumine, para que eu possa fazer boas escolhas no meu dia a dia. Eu quero, Jesus, obras de luz na minha vida, na minha família, no meu trabalho, na nossa comunidade. Eu quero, Jesus, chegar um dia à vida eterna que hoje o Senhor me promete, e que pela tua vida doada eu posso alcançar, não pelas minhas próprias forças, mas pela tua graça, que hoje quer me abraçar por inteiro. Peça para Jesus despertar no seu coração o desejo da salvação. Diga para Ele: Senhor, eu tenho sede de salvação. Eu quero fazer esta experiência nesta quaresma, nesta Semana Santa. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. Peça com fé e o Senhor te dará. Meu Senhor e meu Deus, aumenta